Ambiente de Inovação da FURG. Essa atividade também será mediada pela professora diretora da FAURG, Danúbia Espíndola. Para essa atividade, convidamos ao palco o professor Dr. Samuel Vinícius Bonato, diretor do Parque Científico e Tecnológico Oceantec, e a professora doutora Lívia Castro Dávila, coordenadora da incubadora de empresas de base tecnológica da FURG. Então, obrigado, Samuel, obrigado, Lívia. Então, a gente vai iniciar, então, a mesa redonda aí, né, que vai falar um pouquinho, apresentar os ambientes de inovação para a gente, né, e contar um pouquinho dessa interação aí com as empresas, que também é um universo aí, né, que vem se aproximando muito na execução junto às fundações, e falar aí com os novos gestores desses ambientes, né, um pouquinho aí do que eles vislumbram aí, em termos, né, tanto do fazer da incubadora e do parque, quanto dos projetos aí que se vislumbram. Boa tarde a todos aqui presentes hoje. É uma satisfação poder dividir essa mesa aqui com a Lívia, minha colega lá do ICEAC, não só dos ambientes de inovação, professora Danúbia também. Queria começar parabenizando a organização, vocês pela organização do evento. Acho que é legal. Sempre foi uma demanda e sempre foi alguma coisa que a gente falou, né, essa possibilidade, essa oportunidade da gente discutir os projetos, de discutir como que essas relações com a FAURG existem, né, porque acaba que a gente fica, quem entra nesse mundo das relações com a FAURG acaba aprendendo, né, a partir da execução dos projetos, mas muitas pessoas ainda não sabem como fazer essas interações, né. Eu acho que esse tipo de evento ele é extremamente relevante para a gente conseguir discutir e aprender muitas coisas, né? Então, eu fico bem feliz de estar aqui e queria, antes de mais nada, dizer que, né, a minha relação com a FAURG não começa, né, a partir do momento em que eu assumo o Parque Tecnológico, né? Eu acho que o meu primeiro projeto junto à FAURG foi lá em 2017, então eu pude acompanhar aí nos últimos 8 anos, basicamente, né, toda a evolução que a Fundação tem tido, né, o crescimento, a construção, as mudanças, como a Fundação tem se utilizado e aprimorado a sua gestão, o uso de ferramentas, para facilitar mesmo a vida, né, dos coordenadores e de quem está envolvido nos projetos, né. Em um determinado momento da história, eu me senti também como uma professora que ia desistir de fazer projetos porque tinha que assinar muito documento, né, mas quando tu começa a entrar e ver todo o trabalho que a FAURG faz, assinar documento é música, né? É um momento de comemorar que eu só estou assinando documento por todo o processo e todos os cuidados e toda a tramitação de coisas que acontecem, né? E legislações e toda a legalidade que precisa se ter dentro da execução desses projetos, né? Então, admiro bastante o trabalho de vocês e fico muito feliz de poder estar falando aqui hoje um pouquinho sobre também os nossos ambientes lá de inovação. A professora Lívia ela está com a voz 10%, né? Então eu vou falar mais que ela aqui, mas daqui a pouco eu já passo para ela também. Então, para quem não conhece, né, o Parque Tecnológico, hoje o Oceantec, ele é um ambiente de inovação que está dentro da universidade. Ele é uma área física, né, ele compreende também uma área física. Essa área física, eu não sei precisar o tamanho dela, mas ela era inicialmente de 5 hectares, né, uma área de 5 hectares, que hoje é compreendida por 2 prédios. E uma das principais funções do parque é ser um condomínio de empresas. Então, o parque, na sua concepção lá, tem como objetivo atrair empresas, trazer empresas para dentro, fisicamente, né, para dentro da universidade, para que essas empresas, estando dentro do parque, tendo o apoio de toda a estrutura da universidade, possam desenvolver inovação, possam desenvolver pesquisa, possam interagir, construir novas linhas, né, de negócios, novos produtos, novos processos, construir e trazer a pesquisa e desenvolvimento, enfim, né, e vir fazer pesquisa e desenvolvimento junto com a universidade.
E hoje, uma das nossas interações com a FAURG não é só relacionada a projetos, né, porque hoje a FAURG é uma das nossas empresas residentes, que a gente pode chamar dessa forma, né? Então, a FAURG, hoje, fisicamente, está dentro da área do parque, desde o ano passado, e eu acho que as nossas relações, os nossos laços, eles são muito mais fortes para o projeto, porque a FAURG, desde a sua chegada no parque, foi quem também está ajudando, ou quem também está ajudando o próprio parque a viabilizar as suas funções, né? Então, desde que a FAURG está no parque, tem contribuído muito com questões de infraestrutura, com melhorias estruturais, com necessidades que a gente tinha dentro das nossas próprias limitações orçamentárias. E esse suporte todo que a FAURG tem nos dado lá dentro do parque também foi algo que foi fundamental para que a gente pudesse, no início desse ano, lançar um edital e trazer novas empresas para dentro do parque. Então, a gente tinha, antes da FAURG, né, antes da entrada da FAURG, que entrou ano passado, nós tínhamos 3 empresas residentes, hoje nós temos 15 empresas residentes dentro do parque, né, incluindo a FAURG. Hoje, a nossa população, né, está em torno de 140 pessoas trabalhando nessas empresas, mais de 100 são alunos da FURG, né, ou ex-alunos da FURG. Muitos desses alunos eles estão trabalhando na FAURG, né, e para nós também lá do ICEAC, sempre que eu vejo nossas ex-alunas e alunos ali transitando e trabalhando na FAURG, também nos orgulha bastante assim, de saber que a gente tem contribuído com a formação, né, desses profissionais, e esses profissionais estão ajudando as empresas, que estão ajudando a melhorar todos os processos, enfim, né? Então, é uma roda muito legal que a inovação traz e que esse nosso trabalho lá dentro tem trazido, né? Então, a FAURG tem também, primariamente, contribuído bastante com essa questão da nossa gestão e da infraestrutura lá dentro do parque, né? Então, acho que isso é relevante se dizer que a gente só está conseguindo receber novas empresas lá também por esse trabalho que a FAURG nos ajudou a fazer, ou está nos ajudando a fazer lá dentro. E o próprio parque, né, a própria gestão do parque financeira é feita através de projeto com a FAURG, né? Então, a gente tem lá, assim como outras unidades acadêmicas, né, da universidade, tem projeto institucional, né, que é uma parceria com a FAURG para a gestão dos recursos que entram hoje, né, nossas áreas lá esqueci como é que se chama lá, as áreas de permissionárias, né, de empresas permissionárias. O recurso hoje é todo gerenciado via FAURG, e essas relações, né, vão criando outras necessidades, né? A gente tem hoje lá o nosso Open Lab, lá, que é o laboratório aberto, que também a gente já criou um projeto via FAURG, né, porque os recursos que podem entrar de serviços que esse Open Lab vão realizar vêm de empresas, né, vêm de pessoas de fora da universidade. Então, toda essa gestão também é feita através de projetos da FAURG, já acontece com outros projetos dentro da universidade, também de laboratórios, né, e serviços abertos, que eu acho que é importante. Então, a gente está ali aumentando e ampliando essas interações, né, construindo essas relações com as empresas, e a FAURG vem junto, né, nesse pacote como um grande apoiador e um realizador, né, desses trâmites, né, dessas relações com essas empresas de uma forma geral, né? Então, acho que isso é muito importante, né, a gente colocar isso, porque talvez seja um tipo de ambiente, né, tanto o Ocentec quanto a Innovate são ambientes que se diferenciam um pouco, eu acho, dos demais ambientes da universidade, né, porque a gente tem essa relação com as permissionárias, com as empresas, né, e que utilizam o nosso espaço físico da universidade através do parque e através da incubadora. Mas eu acho que tem tido relações ali que cada vez mais, a gente sabendo que tem todo esse suporte, esse apoio da FAURG por trás, nos deixa mais livres, digamos assim, né, para a gente efetivamente fazer o trabalho de desenvolvimento do ambiente, de desenvolvimento dos trabalhos com as empresas e da inovação em si ali. Vou passar um pouquinho para a Lívia aqui, depois volta um pouquinho para mim, se tiver tempo. Bom, boa tarde a todos. Minha voz foi fazer um projeto em algum lugar e não queria vir hoje de jeito algum, mas se ela falhar em algum momento, vocês me desculpem, mas vamos tentar falar. Danúbia, obrigada pelo convite, né? É muito bom dividir esse espaço aqui com vocês, né?
para a gente que está chegando na gestão, né, da Núbia, esse é um espaço de troca super relevante e mais importante ainda para a gente divulgar também que tipos de iniciativas, né, que a gente está à frente lá naquele espaço. Bom, atualmente eu coordeno a área de empreendedorismo e incubação da universidade, e dentro desse espaço eu tenho duas principais conduções ali, né? Uma é o processo de incubação, que é o processo de apoiar as empresas nascentes da universidade, né? Especialmente aquelas que vêm de origem dos nossos alunos, dos nossos professores e técnicos. Então, a incubadora tem como, né, objetivo dar suporte administrativo e de desenvolvimento pessoal para esses empreendedores, né, internos. São alunos nossos, professores nossos e técnicos que têm intenção de transformar suas pesquisas, seus produtos em negócios. E a gente está lá, então, tentando apoiar essas iniciativas. Outra iniciativa muito importante que está nessa coordenação que eu estou atualmente, né, é a coordenação do nosso programa MyDai, né, que é um edital importante do CNPq, de mestre e doutor acadêmico de inovação, né? Então, ele é um edital que a universidade concorre desde 2020, né? Nós fomos aprovados em 2020, 2022 e 2024, e temos aí mais de 70 bolsas, né, entre implementadas e em implementação, associadas a programas de pós-graduação da universidade, com bolsistas que atuam hoje em projetos que envolvem programas mais empresas. Então, são programas importantes para o nosso desenvolvimento da inovação, são programas ligados muito fortemente ao ambiente empresarial, né, e que faz a nossa relação dos nossos programas com a atividade prática da indústria brasileira, né, especialmente da indústria, e com um foco muito grande no desenvolvimento de iniciativas de inovação. Então, hoje nós temos muitos bolsistas de pós-graduação, né, tanto mestres, doutores e pós-doutores da universidade dentro desse programa. A gente tem FAMED, ICHI, a gente tem o C3, a gente tem o ICEAC, né, várias unidades acadêmicas envolvidas nesses programas, né. E o desenvolvimento desses programas, a partir de 2024, ele envolve também uma contrapartida financeira, né, que até então era contrapartida econômica. Então, a gente já vinha num movimento, né, de um apoio entre empresa e universidade para manutenção dessas bolsas. E hoje, a partir do edital de 2024, a gente também tem a contrapartida financeira das empresas e a criação, então, né, de um projeto de gestão desse recurso que está sendo feito também pela FAURG, né? Esse edital ele permite aí diminuição dos níveis de evasão e, sem dúvida, uma solução para muitos, né, pesquisadores inovadores da nossa instituição que tem aí esse suporte com as bolsas relacionadas às indústrias e às empresas, inclusive muitas incubadas nossas, né, que têm bolsistas de mestrado, doutorado, desenvolvendo seus projetos dentro dessas empresas. Então, hoje eu tenho ali 10 empresas incubadas, né, que utilizam as fontes de recurso externas para manter seus projetos, né. As nossas empresas já mais próximas ali da graduação, né, o caso da Terra Mares, Algasul, Auros, são empresas que já utilizaram diversas fontes de recursos externas, né, e que utilizaram todo o apoio que a gente tem aí da Fundação para gerenciar esses recursos, né. Então, a gente lida ali, né, na incubadora com muitos programas e editais externos, né. E mais recentemente, então, o edital que está aberto até dia 26 agora, que é o edital Doutor Empreendedor, que também é um edital que a gente está procurando apoiar, né, junto com a Propesp, um edital que também tem como
né, foco aí o desenvolvimento de novos negócios e empresas com soluções de base tecnológica aí para o mercado, né? Então, para a incubadora, né, todo o trabalho da fundação e o que a gente aprende com a fundação dá muito suporte para todo o trabalho que a gente tem ali, né? A gente tem muitas questões com a empresa, com a indústria, né? E temos muitas questões internas dos nossos incubados, né, que também desenvolvem projetos e que buscam recursos externos e que precisam desse apoio, né, sem dúvida. E a gente, nesse ambiente, como o Samuel já falou, o ambiente do parque, da incubadora, né, a gente vivencia diariamente, né, a gestão de projetos, com toda a nossa equipe ali que nos dá esse suporte. Então, para nós, um momento como esse também é de aprendizado, também é de compartilhar iniciativas e de compartilhar boas práticas. Então, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Eu vou tentar fazer... Desculpa. Vou tentar fazer um bate-bola aqui com vocês, né? Pela incubadora e pelo parque, né? A gente vê ambientes onde a gente tem algumas liberdades, né, de atuação com a iniciativa privada, diferente de ambientes, né, que são mais acadêmicos e que se predispõem mais à atividade fim de ensino, ali, né, pesquisa, né, como, por exemplo, o uso de laboratórios de equipamentos que tu falaste, né, Samuel. Então, hoje, ali dentro do parque, a gente tem as possibilidades, né, de... inclusive, as empresas que se instalam, seja na incubadora ou seja no parque, elas conseguem fazer o seu P&D, o seu desenvolvimento tecnológico, trazer especialistas da área de inovação, daquele setor, né, a estarem ali e até instalarem, né, equipamentos, máquinas, né, e usarem, né, esses espaços. E a gente traz isso no estatuto da Fundação, que era justamente, né, para poder, né, fazer essa valoração desse uso, né. A gente vê projetos onde nós temos equipamentos de altíssimo nível aí que estivessem no mercado, né, sendo utilizados, as empresas, né, que utilizam, né, os CNPJs e organizações que vêm atrás daquele serviço, daquele equipamento, daquele microscópio, daquilo, se ele fosse procurar isso na iniciativa privada, os valores são extremamente mais altos, né? Então, a gente vê o quanto ainda a academia, né, nessa relação com a iniciativa privada, ela ainda carece, né, da gente saber valorar, da gente profissionalizar. E os ambientes do parque, da incubadora, eles se prestam muito a isso, né? Além dos editais, como tu bem mesmo dissesse, né, Lívia? Essas empresas nascentes que tem ali da incubadora, né, trazendo cada vez mais recursos através de editais, que hoje o governo acaba lançando aí muitos editais, onde a empresa tem que ter uma parceria com a universidade, e eles acabam se destacando como em primeiras colocações na área de algas, microalgas, né? E a gente vê vários casos de sucesso ali, empresas como a Notaí, que sai de dentro dos ambientes de inovação e é comprada pela iFood, de estudantes que estavam ali na graduação, começaram um negócio com 2, 3 estudantes, e hoje são empresas aí com capital de investimento aportado em outras gigantes aí das Big Techs. Então, é um ambiente muito rico, né, de oportunidades, e da gente também conseguir aproximar os estudantes e os servidores, né, do que está acontecendo também lá fora no mercado de trabalho, que vem se modificando tanto, né? Então, essas oportunidades ali, elas são excelentes, assim, né? E aí, Samuel, a gente tem aí agora um grande desafio aí para vocês, né, para ti e para a Lívia, que é um edital FINEP muito grande, que é o Oceantec Mar, né, que vocês pegam aí dentro dessa transição, e que também, né, vocês já devem estar debruçados aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, do que vocês estão pensando para o futuro, o que isso envolve, né, e de que forma a Fundação pode atuar e auxiliar melhor, né, também nesse processo. Uma construção conjunta, né, aproximar vocês. Vocês são, né, os agentes que tocam, né, esses projetos, trazem os recursos. Então, saber um pouquinho aí das perspectivas aí do que vocês estão pensando, acho que é bacana aí o pessoal saber um pouquinho desse edital. Muito bem, eu vou voltar só uma casa, só para aproveitar aqui um gancho. Tu comentou sobre o Open Labs, né? Então, é importante dizer que a gente começou um trabalho lá em março de mapeamento dos Open Labs, laboratórios de prototipagem da universidade.
Nós lançamos um formulário para cadastro, nós tivemos 55 iniciativas inscritas, né? E a gente tem feito um trabalho aí também em que a SECOM tem nos ajudado bastante. A gente tem ido até esses laboratórios, olhado o funcionamento desses laboratórios, entendido o que já é feito, o que pode ser oferecido de serviços externos, né? Alguns laboratórios já oferecem, alguns laboratórios já têm inclusive projetos com a Fundação para a captação, né, de recursos a partir desses serviços, né, na IKEA, enfim, no IO. Acredito que a gente tenha tido cadastro de praticamente todos os institutos, né, e faculdades. A gente esteve lá esses dias lá no HU, no laboratório de simulador de baixo custo lá, né, também a gente fez um trabalho com eles lá. Então a gente vê que essas iniciativas estão em vários lugares, e eu acho que vai gerar mais uma demanda para a FAURG também a partir da geração desses projetos, né, porque a ideia é que a gente consiga oferecer um modelo e que todos possam embarcar nesse modelo, né, de como que funciona, como precifica, como estrutura, como que constrói e monta o projeto, né, junto à fundação, ou que pode ser gerenciado via fundação esse recurso, né, que às vezes o pesquisador não sabe também, né, ele faz um serviço ali, ele poderia estar, de alguma forma também conseguindo recursos para fazer com que esse laboratório se movimente, né? A gente teve acho que um caso, acho que é na FAMED, né, em que a maioria dos insumos que são usados para fazer muitas vezes serviços externos são insumos que vêm de projetos CNPq, enfim, né, ou com recurso da própria universidade. Então esse recurso pode ser captado de fora e pode ser gerenciado via projeto também para fazer essa roda circular. Então só um adendo aqui que eu acho que é importante: se alguém é de algum laboratório que não se cadastrou, fala comigo depois que a gente vai atrás de vocês lá. Em relação ao FINEP Parques, né, então esse projeto, ele é um projeto que foi contemplado no início do ano passado, né, foi aprovado no início do ano passado. Ele é um projeto, um edital da FINEP exclusivo para parques tecnológicos, e a partir do lançamento desse edital, né, então a FURG, juntamente com a Portos RS, com a Prefeitura de Rio Grande, com a Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, firmou uma parceria para desenvolvimento, né, o nome é o Ocentec Projeto, é o Ocentec Mar, né, mas é o Hub Ecomar, né, um hub de desenvolvimento de economia azul. Então, né, como todo mundo não, né, mas como tem tentado se trazer muito aqui em Rio Grande, né, uma linha de desenvolvimento da economia azul e da economia do mar como potencializadora das ações da cidade, né, da região e do município. Então, esse projeto lá, que eu não participei da concepção dele, né, mas agora herdei a coordenação, ele tem como principais objetivos, né, a expansão do parque para Santo Antônio da Patrulha, através da construção de uma unidade física do Parque Tecnológico, né, do Ocentec, lá em Santo Antônio da Patrulha, para desenvolvimento da economia do mar naquela região norte do estado, assim como também uma ampliação do parque aqui na universidade, né, para desenvolvimento, para ajudar e ampliar as ações de economia azul e as ações de desenvolvimento da economia do mar realizadas pela universidade, pela própria prefeitura. Então, a gente tem esmiuçado esse projeto, por a gente não ter feito parte, né, da concepção do projeto, né, até com muito do teu auxílio aí, que participou ativamente, né, a gente tem esmiuçado bastante esse projeto, né, ido atrás das instituições parceiras para que para que efetivamente elas entrem na execução. E esse projeto, ele, dentre alguns indicadores, tem alguns indicadores bastante atrevidos, assim, né, fora a construção dos prédios, né, mas a geração são 7 hackathons, né, que tem que fazer, são 5 anos de projeto, são 7 hackathons, são 10 teses de doutorado, acho que 20 dissertações de mestrado, 30 TCCs, né, tudo relacionados às áreas de pesca, às áreas de desenvolvimento de metal mecânico, né, prospecção de projetos via centros de inovação como a ITEC também. Então, acho que são 5 projetos, né, a prospecção de 5 projetos via ITEC. Então, tem alguns indicadores bastante, e não são indicadores que eu e a Lívia vamos orientar 10 mestrandos, 15 doutorandos, né, são orientações, 30 TCCs, né, são objetivos do projeto como um todo, e que toda a universidade, de alguma forma, pode se engajar e entender como parte, né, desse desenvolvimento desse projeto, né. Então, é uma contribuição bem grande, assim, né, é um projeto de recurso bastante significativo, digamos assim, né, para execução de ações, dentro de uma área, né, que Rio Grande tem olhado muito como
o seu futuro, né? Inclusive hoje a Secretaria de Inovação, de Desenvolvimento e Inovação, Turismo também tem a economia do mar, né? Então a própria Secretaria, a própria Prefeitura, né, já vem trazendo uma necessidade de construção e de ampliação das ações de economia do mar, e o projeto vem para ajudar a potencializar essas ações, para ajudar a desenvolver modelos e novas ideias, novas empresas. Tem 5 novas empresas criadas, novas startups criadas também como objetivo dentro do projeto, né? Então é um projeto com bastante desafios para nós aí para os próximos 4, 5 anos, mas que eu acho que vai trazer um avanço significativo tanto para a universidade quanto para Rio Grande e para Santo Antônio da Patrulha, que estão diretamente envolvidos nisso. Quer complementar alguma coisa? Isso, ótimo. Eu acho que, complementando assim, o edital, o FINEP em si, né, ele previa, né, o nosso projeto, ele previa uma relação muito forte com a economia do mar, que é a nossa vocação, né, da NUB. Então, eu acho que assim, não é difícil a gente fazer isso. Essa é a cara da nossa universidade, e isso está lá na nossa missão e visão, né? Então, a gente supostamente trabalha para isso, né? Para se aproximar dos ambientes, né, costeiros, marinhos e costeiros. Então, acho que a gente tem essa vocação, isso se reflete na nossa atividade diária. A incubadora, ela acaba atraindo muitos pesquisadores, né, das áreas de Deep Tech, como a gente fala, né? Então, assim, a gente tem muitas incubadas, ou grande parte das nossas incubadas vem das áreas tecnológicas mais duras da universidade, né? A gente tem muita origem no IO, a gente tem muita origem na IKEA, e isso é um reflexo já da nossa vocação. Então, a gente trabalha forte para essa área também. É um dos grandes objetivos do nosso planejamento da incubadora é fortalecer cada vez mais as Deep Techs, né, ou as spin-offs acadêmicas, que eu acho que é um olhar importante que a gente tem que fazer sobre o empreendedorismo dentro da universidade, né, desmistificar, né, o empreendedor da universidade, né, e dar espaço para esse empreendedor que vem da bancada, né, e o olhar para as spin-offs acadêmicas, né, que são aquelas empresas que surgem de projetos acadêmicos, que surgem de laboratórios, que surgem de dentro de programas de pós-graduação. Esse é o pesquisador, esse é o doutor que a gente quer, com um objetivo maior, apoiar ali na incubadora, né? Ele é o que precisa realmente do apoio da incubadora. Então, a gente tem dado um olhar especial para a spin-off acadêmica e para esses projetos que surgem dos nossos principais laboratórios. Eu acho que a gente tem muitos projetos engavetados e a gente tem muito pesquisador, a gente tem muito doutor com um potencial gigante para transformar suas ideias, seus projetos, em spin-offs acadêmicas, né? Então, acho que esse é um olhar que a incubadora pretende fazer para os próximos anos, e isso deve, de alguma forma, né, chegar nesses números aí do projeto FINEP, né? Eu acho que vai ser inevitável a gente chegar nesses números. Mas, falando na prática, assim, a gente também tem, né, esses 7 hackathons. Para quem não sabe, né, o hackathon, ele é uma grande gincana de inovação. Então, é quando a gente estimula lá a criatividade, né, a solução de problemas dos nossos participantes, vou chamar assim, né, estudantes e comunidade externa, para resolver problemas, né, e, com isso, estimular o seu lado mais criativo, né, o seu lado de solução de problemas e o seu lado inovador, para que eles possam se descobrir também, né, potenciais empreendedores. E essa grande gincana, ela é utilizada no mundo inteiro como uma forma de estimular, né, esses ambientes de inovação, o desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação. Então, a gente tem aí já um primeiro hackathon programado, vai acontecer junto com a FITEC, junto com a Feira do Livro, né? Então, vai ser um momento muito especial para nós, assim, né? E a gente já vem programando, então, um conjunto de ações ligados a esse ambiente, né, da inovação aqui da FURG, da incubadora e do parque,
e sempre com esse olhar, né? Com esse olhar dos ecossistemas costeiros oceânicos e a economia do mar como, né, o nosso grande objetivo aí dos próximos anos, né? Por conta desse projeto também. Então, acho que, vamos ver aqui o nosso tempo, né? Mas acho que faltam 10 minutos. Essa questão da economia azul, eu acho que é algo bem bacana, né? Que vocês trazem na fala e trazem no DNA, né? Da incubadora, do parque, da universidade. Eu lembro que quando a gente estava lá escrevendo a proposta, a gente tinha que entrar com um grande parceiro que fosse ligado ao mar, né? E trazer o nosso corpo, né, científico da universidade a compor essa proposta e que justificasse, né, no que a FURG se destaca nacionalmente, né. Eu lembro também que quando credenciamos a Embrapi aqui como a unidade ITEC, a gente foi para a banca e eles diziam, eles analisaram a proposta do que nós queríamos ser enquanto unidade credenciada e eles diziam, tá, mas o que vocês são, aonde vocês se destacam? Competitividade, essa é a palavra, quando se fala de inovação. No que tu te destaca? A universidade, a FURG hoje, é o complexo de infraestrutura de embarcações, navios, barcos, é uma das maiores do Brasil. O porto é um dos maiores do Brasil. O corpo técnico que nós colocávamos ali, de excelência internacional na área de economia azul, na área de mares, na área de oceanos, na área de química, biologia, né? A gente tem ali todo o pessoal do EQA, Vilásia, né? Conduziu muito bem, ela tem uma equipe que trabalhou também junto, né? Fora todos os outros grupos, o grupo metal mecânico ali da área de Santo Antônio da Patrulha, né? De empresas que escoam nos portos secos e portos da região norte lá, né? Então, a gente teve que costurar uma proposta e aí, quando chega na FINEP e vê, olha só, esses caras... Olha o que é a região. Então, a gente conduziu toda a escrita e toda a justificativa, porque a gente precisava se colocar. E aí ficou ali em 13º lugar, chamaram até o 11º, e aí atrasou tudo, e aí depois chamaram os dois, que era o FEPEL, que estava na nossa frente, e depois a FURG, né? Mas é isso, a economia azul, né? O parque tem toda essa vocação, ele foi desenhado para isso. A própria incubadora, as empresas que têm se destacado muito ali dentro, estão ligados a esse tema. Então, acho que muito bacana, né, ver que vocês vão investir nessa questão da spin-off, que é uma empresa, né, uma pequena empresa, uma empresa nascente, que vem de uma pesquisa. A gente vê a nossa empresa Augen aí, dentro do parque, de grande sucesso, vem da IKEA, trabalhando com água, surge de um projeto de pesquisa com a Corsã, né. E é isso, né? O quanto que a gente tem aqui, a inovação é gerar valor, né? A inovação é transformar a pesquisa em produto, a inovação é transferir aquilo para dentro da sociedade, para dentro do mercado. Então, as oportunidades nascem dentro desses ambientes e por isso a gente constitui essa mesa. E a FAURG tem um papel aí, né, de auxílio administrativo financeiro em captação de recursos e execução de ideias, né? Que nós nos colocamos aqui à disposição, somos agora... situados ali também, né? É uma grande alegria a gente estar num ambiente assim. E hoje, falando na visão de futuro, na palestra inicial, eu pensava, né? No futuro, a FAURG talvez tenha só o seu centro de inovação dentro do parque, toda a sua outra estrutura no seu próprio ambiente. A Fundação vem crescendo cada vez mais, mas ela tem que investir em inovação, né? A gente tem investido aí no nosso sistema, a gente tem pensado muito nos nossos processos, o quanto a gente pode... dinamizar os nossos fluxos através de tecnologia, inteligência artificial, o quanto que a gente pode reduzir os nossos tempos. A gente tem pensado muito sobre isso aí junto às equipes estratégicas da Fundação para melhorar a vida dos coordenadores, né? E o futuro está caminhando para lá, né? Tomada de decisões toda baseada em dados, com muita automação, né? E a gente está aí com uma lei, um emaranhado de leis que se conflitam, né? Desde 94. Agora, a nossa próxima mesa, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas é isso, eu acho que estar num ambiente de inovação, fundação, fisicamente ali do lado de vocês, né, ver esse movimento com as empresas, né, que tem sido uma tendência aí, né, essa coisa mista, né, a gente fala também um pouquinho agora, né, desses nichos mistos, a gente vê muitos ambientes de inovação em universidades tendo a personalidade jurídica própria, para ter liberdade de atuação, captação e execução de recursos, e acabam, inclusive, constituindo NITs, né, como personalidade jurídica própria para maior liberdade de atuação, isso está previsto no marco legal. Então, acho que tem tudo a ver, né, a gente
discutir sobre isso dentro da fundação, dar esse suporte. Talvez no futuro a gente tenha outras estruturas. Hoje a gente está aí junto se fortalecendo. No futuro, talvez a gente caminhe, né, para lados em que se cresça tanto e que tenha que ter as suas próprias estruturas de fundação dentro dos ambientes de inovação, porque a gente sabe que é todo um mundo à parte. Mas hoje estamos juntos aí, de mãos dadas, um tentando auxiliar e potencializar o outro. E é uma grande honra, né, ter vocês aí à frente desses espaços, estar perto de vocês, né, e que possamos ter uma profícua relação aí nesses próximos anos. Agradeço vocês, a Lívia, Samuel aí, e muito obrigada. Agradecemos os professores pela excelente mesa. Teremos agora 5 minutos de intervalo até a próxima etapa da